Olá a todos meus irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. A devocional de hoje se encontra no livro de Cantares de Salomão, né? Conhecido também como Cânticos dos Cânticos, que se encontra aqui no capítulo 2 e o versículo 8, que vai dizer assim: Esta é a voz do meu amado, ele-o aí, que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. Aqui fala sobre, o esposo e a esposa que declara o seu amor um para o outro, trazendo para o nosso lado, para o lado espiritual, relata o amor de Cristo para com a sua igreja e o amor da igreja para com Cristo. A forma linda de como Jesus ama o seu povo, de como ele cuida, de como ele guarda, de como ele protege a sua igreja, a sua noiva, que é conhecido como a noiva do Cordeiro. Nós, igreja de Cristo, somos a noiva do Cordeiro. E no dia que ele vier nos buscar, vai acontecer a boda, as bodas, que é a festa celestial que irá acontecer nesse grande dia do encontro da noiva com o noivo, que é Jesus Cristo. E nós devemos estar adornadas, nós devemos estar preparadas para esse grande dia, para esse encontro maravilhoso com Jesus Cristo. E como é que nós nos adornamos, nos preparamos? A noiva para esse grande dia, ela se prepara, ela coloca aquele vestido lindo, branco, coloca suas joias, se arruma, fica toda linda para esse grande dia. Nós, como noiva de Cristo, também devemos estar preparados, estar adornadas para esse grande dia. Devemos colocar as nossas vestes brancas, devemos nos limpar, nos adornar, nos encher das beneficências de Deus. É dessa forma que nós nos adornamos, buscando cada vez mais a presença de Deus. Quanto mais a gente busca a presença de Deus e a gente se afasta das coisas do mundo, nós estamos nos vestindo de vestes brancas, porque nós estamos nos santificando. E se santificar é se separar das coisas do mundo, é ficar separado das maldades, dos pecados, dos erros do mundo. Quanto mais nós fazemos isso, nós estamos limpando as nossas vestes e estamos vestindo as nossas vestes brancas, Estamos sendo separados, estamos sendo santos para o nosso Deus, para o dia que Ele vier nos buscar e nos adornar, com as joias que uma noiva usa para esse dia tão especial, que é o dia do casamento, nós devemos nos vestir dessas joias, nos adornar com essas joias, que é nos encher cada vez mais a presença do Espírito, que é buscar cada vez mais a presença de Deus, na leitura da palavra, jejuando, se consagrando, louvando a Deus o tempo inteiro, para que o nosso noivo, nosso amado esteja também nos abençoando, esteja pronto para vir nos buscar quando nós estivermos todos preparados. Isso quer dizer que nós devemos ter uma vida séria diante de Deus. Não é servir a Deus de qualquer jeito, não é viver para Deus de qualquer forma, não. A gente, quando vai se casar, a gente se prepara, tudo de forma correta e direitinha. Com Jesus deve ser da mesma forma. Nós devemos ter compromisso com o nosso noivo, nós devemos ter um compromisso sério com ele, assim como nós assinamos um compromisso sério com o nosso esposo terreno. Nós devemos ter o nosso compromisso sério com o nosso esposo, que é o nosso amado Jesus, que é com ele que nós vamos passar a eternidade. E quando ele vier nos buscar para grandes bodas, para a festa nupcial, nós vamos participar de um grande banquete, que é a festa do Cordeiro. Ele virá buscar a noiva dele, a sua noiva limpa, adornada, vestida de branco, que esteja purificada, que passou por esse mundo, mas não se deixou contaminar pelos erros, pelos pecados, pelas afrontas, pelas injúrias, pelas perseguições, que nós passamos aqui, pelas aflições que nós passamos por muitas. Nós não deixamos nos afundar no lamaçal das coisas do mundo. Nós permanecemos firmes na presença de Deus,
mesmo com tantas lutas, com tantas aflições, Jesus sempre nos fortalecendo, nos moldando, nos levantando, porque não é nada fácil, né? Só Jesus sabe como é difícil passar por lutas e aflições, pois ele passou por todas essas coisas. Ele foi um homem de dores, ele sofreu muito. Então, o nosso amado, o nosso noivo, aquele da qual a gente ouve a voz, como fala aqui, né? A gente ouve a voz do nosso mestre, do nosso amado Jesus. Ele vem saltando sobre os montes, né? Um pastor amado em busca das suas ovelhas, para conduzi-la ao seu redil, para conduzi-la ao seu pasto. Assim é o nosso amado Jesus, o nosso noivo, o nosso pastor, que cuida do seu povo e que quer a gente sempre adornado, guardado e protegido na presença dele. Então que a gente busque mais e mais a presença do nosso amado Jesus, do nosso noivo lindo, que a gente se prepare, que a gente se limpe cada vez mais, como a palavra do Senhor fala, aquele que está limpo, limpe-se mais, né? Então a gente deve se limpar cada vez mais e mais na presença de Deus, e a gente se limpa mais e mais lendo a palavra, porque a palavra é a água que nos purifica, né? Quanto mais a gente lê a palavra, mais ela vai nos lavando, mais ela vai nos purificando, mais ela vai renovando a nossa mente. Por isso que é importante ler a palavra, por isso que é importante dedicar um tempo do dia para mergulhar na palavra de Deus, porque quando a gente faz isso, nós vamos estar nos limpando, nós vamos estar tirando todas as impurezas do nosso coração e da nossa mente, e vamos estar adornando o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, com essa joia tão preciosa que é a palavra de Deus. Como a noiva precisa se adornar com as suas joias, né? Nós nos adornamos também com a palavra de Deus, que é tão preciosa, é a joia mais preciosa que tem aqui no mundo, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo que Jesus Cristo deixou aqui para que nós pudéssemos ser consolados e conduzidos por Ele. Então que a graça do Senhor venha sobre a minha vida, sobre a sua vida, que nós possamos ser noivas adornadas de Cristo. Se você ainda não teve um encontro com esse Deus tão poderoso, tão amoroso, que nos ama tanto, que você possa entregar a sua vida a Ele, que você tenha esse encontro maravilhoso com esse noivo que te ama tanto, que veio ao mundo para morrer por você. Ele morreu por mim, ele morreu por você, para que você pudesse um dia participar desse banquete nupcial, desse banquete maravilhoso que terá na eternidade, para que você venha ser chamado noiva amada de Cristo, né? Igreja de Cristo, que é isso que ele quer de mim, ele quer isso de você, ele quer salvar a todos, ele quer que todos venham participar desse grande banquete, ele quer que você seja noiva, adornada dele, separada das coisas do mundo, separada dos erros do mundo, e que possa viver com ele para todo sempre. Amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance sua vida e seu coração, que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fique que eu vou orar por você. Amém? Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra do dia, por essa palavra tão poderosa, pois a Tua palavra é que tem poder, Pai, de nos lavar, de nos purificar, de nos adornar, Pai amado, como a noiva amada do Senhor, de lavar as nossas vestes e deixá-las limpas e nos adornar com joias tão preciosas, Pai amado. Só a Tua palavra tem poder para isso. E eu sou grata ao Senhor pelo o privilégio do Senhor nos conceder a Tua palavra, pela gente ter o livre acesso à Tua palavra, pela gente poder se alimentar, ser ensinado, ser guiados pela Tua palavra, Pai amado. Muito obrigada. Que a Tua graça nos alcance e nos capacite para aquilo que o Senhor quer de nós, para aquilo que lhe apraz, que o Senhor venha nos guardar, nos proteger e nos livrar de todo o mal, e que a gente todos os dias aprenda a buscar a Tua face, a Tua presença, pois a Tua presença é o mais importante de todos. De nada adianta ter tudo se não tem a Tua presença, Pai amado. E quando nós temos a Tua presença, Pai, nós não queremos saber das coisas erradas do mundo. Essas coisas não vai mais nos satisfazer. O que vai nos satisfazer é a Tua presença. O que vai nos preencher, Pai, é a Tua presença. Aleluias. Então que a gente possa se dedicar dia após dia a buscar incessantemente a Tua presença sobre nós, para que nós possamos ser adornadas
e para que no dia que o Senhor vier nos buscar, nós estejamos preparadas, vestidas, adornadas, com as nossas vestes limpas, com o nosso vestido de noiva e com as joias preciosas que o Senhor nos deu, Pai amado. Ô Espírito Santo, que o Senhor venha conduzir o coração de cada pessoa que está aqui a buscar mais e mais a Tua presença, a se render aos Teus pés. Que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos livre de todo o mal, Paizinho, nós, a nossa casa e os nossos, e que as Tuas bênçãos venham sobre as nossas vidas, sobre todas as áreas, Pai. A nossa vida espiritual, a nossa saúde física, nossa saúde mental, nossa vida espiritual, a nossa área financeira, os nossos trabalhos, nossos negócios, a nossa casa. Que o Senhor abençoe, Pai, com ricas bênçãos, pois nós precisamos dela, que ela nos alcance todos os dias das nossas vidas, Pai. Eu te peço e já te agradeço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos. Amém.